Eu queria que o senhor falasse a sua história. Eu queria conhecer a sua história desde o comecinho, né? Desde lá da sua juventude. Quem é o padre Jailton? Eu vou mais longe. Pronto. Vamos para os pais. Sim. Quem são meus pais? Todos sabem que eu sou natural da cidade de Macau. Macau, a terra do sal. Todo mundo conhece muito bem. Região salineira. Sou filho de João Batista Soares e Valdeci da Silva Soares. Os meus pais, meu pai é natural de Ipanguaçu, precisamente do distrito de Arapuá, e minha mãe é de São Rafael, do distrito não povoado, chamado Caraú, mas que hoje não existe mais por causa da barragem. Tem o novo Caraú, mas a minha mãe é do antigo. Os dois têm 70 anos. Eu sou o filho mais velho, depois veio o mais novo. Meus pais são pessoas extremamente simples, com uma história de vida muito difícil. O pai foi embora quando ele tinha 12 anos. E ele já teve que sustentar a sua mãe, minha avó, e duas irmãs dele, minhas tias. E assim meu pai, muito cedo, já de menino, virou homem. E minha mãe perdeu a mãe com 9 anos de idade para a tuberculose, que na época não tinha cura. Então a vida dos dois foi muito difícil até que eles se encontraram em Macau, namoraram, casaram, e depois de um tempo, muito tempo, quase 8 anos, conseguiram o primeiro filho, que fui eu. Minha mãe teve uma gravidez calma, mas no final complicada, porque ela não sentia dores, e eu terminei sendo uma criança hematura. Eu nasci depois do tempo. Depois do tempo, eu devia ter nascido até o dia 1º de janeiro. Eu sei que eu vim nascer 19 de janeiro. Maria, bem atrasado. Foi, nasci 19 de janeiro, às 19 horas. Se a memória não me trair, foi uma quinta-feira. E o nome do médico que fez o parto da minha mãe era José Antônio Brasil. Rapaz, isso aí tem a ver com a data do padroeiro da gente. Sim, eu nasci no dia 19, às 19 horas. Olha. E o médico era um José. É uma coincidência, né? É um chamado. É um Já chamado. desde Eu reconheço isso como um sinal Um sinal, padre. de São José. Lá pelo caminho da conversa a gente vai chegar nesses aspectos da espiritualidade e a gente vai chegar em São José. Então meus pais, muito simples, meu pai comerciante, um pequeno comerciante, para nos sustentar, a minha, meu irmão, sofreu muito. Meu pai sabe muito, mas é um semi-analfabeto. E eu não digo isso, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque o meu pai é um homem extremamente sábio. Sábio e de reputação ilibada. E assim ele nos tentou formar. Ele nos deu o que hoje se dá tão pouco, que são os valores. A ética, o respeito, a hombridade, o trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar meu pai. Então eu conseguia conciliar o ajudar meu pai, o estudo e a igreja. Então eu fui uma criança, um adolescente e um jovem, sempre com a mente muito ocupada. Eu sempre tive muito medo do ócio. E meu pai, mesmo sendo uma pessoa limitada intelectualmente, mas não humanamente, nem afetivamente, nem moralmente, ele sempre nos proporcionou tudo o que podia, em termos de estudo. Sim. Meu pai fez sacrifícios assim, inauditos, para poder me manter, a meu irmão, no colégio, que nos ajudasse no futuro. Então, eu tive toda uma vida educacional até terminar o ginásio numa escola. Quem for de Macau vai saber muito bem, na escola Ressurreição, que foi uma escola construída na comunidade de onde eu vim, que é o Porto de São Pedro, por um padre sem ministério. Dr. Marc Afonso, ele é belga. Veio para Macau como sacerdote, depois decidiu deixar o ministério e construir uma família lá. E lá ficou, e foi ele o grande idealizador dessa escola, que até hoje está lá. Eu conheço ele. Pronto, grande homem. Hoje ele está casado com uma grande amiga minha, Sônia. Se estiver me ouvindo, eu tiver o prazer de ver essas imagens, um abraço. E era uma educação, na minha época, também pautada assim,
nos valores, família, escola, tudo aquilo que nos ajudou a ter uma personalidade, para o meu ver, equilibrada. Quando eu saí de casa para o seminário, quando eu cheguei ao seminário, eu pude perceber a influência da educação que tinha recebido. Tudo graças ao esforço do meu pai, né? Então, desde sempre, eu sempre reconheci nos meus pais esses grandes mentores da educação moral, intelectual, afetiva, tudo que sou devo ao esforço dos meus pais. Meu pai João Batista, um baixinho assim, é mais escuro que eu tenho a cor da minha mãe, não do meu pai. Mas um grande homem, e minha mãe uma grande mulher. Hoje já limitada pela idade, pela saúde. Depois, voltando lá para o início, veio meu irmão. Eu tinha 4 anos e minha mãe engravidou dele. E hoje ele é casado, tem 3 filhas. Tenho 3 sobrinhas, somos só nós 2. Então, essa foi a nossa vida de família, uma vida no início difícil, depois as coisas foram melhorando, mas nunca nos faltou nada. Nossa casa nunca faltou a paz, nunca faltou a concórdia, nunca faltou a comida, porque meu pai trabalhava demais e trabalha até hoje. Não faltou nada. E já com relação à religião, aqui a gente chega a uma diferença. Meus pais não eram de igreja. Não. Não. Eu fui muito influenciado a estar na igreja, a viver na igreja, por causa da religiosidade da minha paróquia, os meus vizinhos, a minha comunidade. Eu tenho a impressão que a maior influência veio daí. Então, já muito novinho, lá pelos 4 anos de idade, eu já ia à igreja. Já ia à igreja com vizinhas, como Dona Maura, que já faleceu, como Fátima, que tem um filho padre também, e outras pessoas ali da Rua Açu, no Porto de São Pedro, onde eu morava, e eu ia para a igreja, lembro muito claramente, no mês de maio. Então, as 30 noites do mês de maio eu estava ali, de casa em casa, acompanhando os terços, as novenas, e era uma coisa assim que muito marcou. Dali eu já tinha clareza do que queria para mim. Apesar de ter tido muitas oportunidades, e não me julgar uma pessoa sem nenhuma pretensão nem vaidade, mas com muito reconhecimento a Deus, eu sei que sou uma pessoa que seria capaz de desenvolver qualquer outro tipo de trabalho se eu não fosse padre. Eu poderia trabalhar em muitas outras áreas, na educação, podia ser professor, gosto muito de ensinar. Não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade com estudo. Podia, sei lá, trabalhar na arquitetura, podia trabalhar na saúde, que eu gosto muito de enfermagem, não de medicina, eu gosto de enfermagem. Podia estar em qualquer outro ambiente desse, mas desde muito cedo, com muita clareza, eu fui decidindo que queria ser padre, apesar da resistência dos pais. Então, meus pais foram muito resistentes, então eu esperei até os 18 anos para tomar aquela decisão definitiva, né? Já o meu queria que eu fosse padre. Tá vendo? Aí os meus não queriam, mas eu, com o tempo, fui entendendo que era porque o meu pai, de alguma forma, ele punha em mim muita esperança de cuidar do que era dele, cuidar do trabalho dele, porque eu tinha estudado muito, ele investiu e, de repente, vai embora de casa e deixa tudo. E meu irmão era muito novo. Eu saí de casa para o seminário, eu tinha 19 anos. Lembra do ano? Lembro, 2001. 2001. Eu comecei o meu contato com o seminário em 98. 99. Tá com que idade? 39. Mais novo do que eu e você. E todos nós Everaldo, aqui. Eu tenho 39, vou fazer 40 o próximo mês. Mais novo do que eu tenho 40. Se Deus quiser. Muito novo, muito novo. Quando você falou 2001, fazer conta, né? Como é que pode, né? Pois eu entrei no seminário em 2001 e morei o primeiro ano em Emaús, o que a gente chama curso propedêutico. Eu já tinha o ensino médio completo e lá vem meus pais, né, a história de, e agora, vai fazer o quê?
mas sempre souberam que eu queria ser padre. Mas aí, não, vamos tentar a faculdade. Não, agora mais não. Quando eu tinha 14 anos, eu já queria ir para o seminário, e meus pais seguraram, eu fiquei por ali. Mas depois dos 18, ninguém me segurou mais. Aí eu fui, então, minha mãe ainda teve muita resistência no começo, depois assimilou bem, hoje tudo é muito tranquilo. E hoje eles são pessoas que frequentam a igreja, graças a Deus, de missa dominical direitinho. Então eu louvo muito a Deus por tudo isso. Coisa boa, padre.